Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula, continuação da nossa exposição bíblica. E hoje nós partiremos do primeiro livro de Samuel, pessoal. Primeiro livro de Samuel. Passamos pelo livro de Juízes, passamos pelo livro de Ruth, que é um período tratado também na época de Juízes, provavelmente dentro do contexto do juiz Jair, que se passa a história de Ruth. E hoje entraremos no livro de Samuel, ou 1 Samuel. Lembrando que dentro dos escritos hebraicos não tem divisão, é só um livro de Samuel. Na nossa Bíblia tem a divisão 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Dentro da Bíblia judaica, do Velho Testamento, né, só tem o Velho Testamento como Bíblia, é um livro só 1 Reis, é um livro só Crônicas e é um livro só Samuel, tá bom? Então vamos começar logo do primeiro capítulo, aonde é retratado a história de um homem chamado Eucana, que diz a história bíblica lá do livro de Samuel, que este Eucana tinha duas mulheres, uma que se chamava Penina e a outra que se chamava Ana. E por que ele tinha duas mulheres? Porque naquele contexto ainda era tolerado por Deus, né, a poligamia, que é a condição de ter mais de uma mulher, tá bom? Não era o plano de Deus, mas Deus tolerou isso por um certo tempo, né? Deus suportou isso por um certo tempo, ok? E dentro deste contexto, o que vai acontecer? A história nos mostra que Penina, ela agraciava muito, deixava muito feliz Eucana, que é o homem aqui da história, né? Eles são da montanha de Efraim, então tudo leva a entender que eles eram da tribo de Efraim. E ele era muito abençoado através de Penina, que lhe dava muitos filhos. Mas Ana era o contrário. O próprio texto diz que Deus tinha cerrado a madre dela. O que seria serrar a madre? Eles entendiam, pessoal, no Velho Testamento, e os judeus entendem que tudo vem de Deus. Tanto o bem quanto o mal, tudo vem de Deus. Então, automaticamente, acho que bate aqui no microfone. Então, automaticamente, se ela era estéril, né? A madre cerrada ali, né? Era uma mulher estéril, que não podia ter filhos, não podia dar filhos ao seu marido. Então, é isso que diz o texto, que Deus tinha cerrado a madre dela. E o que acontece é o seguinte, pessoal, dentro da cultura do Velho Testamento, e até hoje lá em Israel, uma mulher que não tem filhos e não pode dar filhos ao seu marido, ela é taxada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada por Deus, né? Uma mulher que não foi abençoada por Deus com a dádiva de dar filhos. E lembrando também que sobre toda judia, né, mulher que era israelita, elas tinham ali a expectativa que através dela Deus poderia mandar o Messias. Então todas as mulheres ali que eram das filhas de Abraão, que seguiam a palavra de Deus, elas tinham a expectativa que talvez através delas viria o Messias. Então para uma mulher não ser mãe era terrível dentro da sociedade e da cultura dos judeus. E essa era a vida de Ana. Mas diz o texto que de ano em ano, Eucana, que era o líder do lar, ele subia até Siló, pessoal. Até Siló, pessoal. E lá em Siló tinha um tabernáculo. Quando eles entraram nas terras de Canaã e começaram a conquistar, o tabernáculo móvel lá que foi feito no deserto foi estabelecido em Siló. Eu falei em algumas aulas passadas lá atrás, que você pode ver isso no YouTube, o lugar eles acharam provavelmente o lugar onde ficava o tabernáculo, tá bom? Então ali ficava o tabernáculo e ele tinha que levar sacrifício por ele e pela família dele, anualmente, né? E ele subia lá e Ana ia com ele, diz o texto. De ano em ano, Ana ia com ele. Enquanto ele ia levar o animal para o sacrifício, Ana ia para o átrio. O átrio era um lugar bem espaçoso, quadrado lá, onde podia ficar as mulheres, podia ficar alguns gentios, né? E aí depois tinha os lugares santos, lugar santíssimo, onde só entrava sacerdote e sumo sacerdote. E neste átrio aqui, diz o texto que Ana sempre orava ali, intercedia a Deus, pedindo um filho. Ana só queria um filho, não queria mais nada. Não sabemos ao certo, pessoal, quanto tempo demorou essa peregrinação, ou quantos anos que Ana foi acompanhando esse homem até lá. Alguns dizem que foi 14 anos, outros dizem que foi 20 anos aí, que Ana ia todo ano lá da sua montanha de Efraim até o tabernáculo em Siló para oferecer sacrifício a Deus junto com seu marido. Mas uma coisa está certa, está escrito na Bíblia, pessoal. Certo dia, Ana está lá orando a Deus e diz o texto que não saía a palavra da sua boca, provavelmente ela só bocejava, assim, abria a boca, mas não saía a palavra. E o sumo sacerdote que estava ali, que era, ele teve ela por embriagada, falou, mulher, tá bêbada. Ele chega até ela e fala, mulher, até quando você vai vir bêbada na casa de Deus? Ela olha para ele com sinceridade e fala o seguinte, eu não estou bêbada nem embriagada, sou mulher pobre de espírito. Em outras palavras, ela estava tentando expressar a amargura e a tristeza dela de não poder ter filhos. E ele viu sinceridade nela, ele falou assim, mulher, levanta, se alimenta e vai para sua casa, que se cumpra na sua vida, segundo o querido Deus de Israel. Ele é homem de Deus ainda porque está na liderança como sacerdote, pessoal.
Apesar que depois vai ter muitos problemas aí na família dele que nós vamos ver, tá? E diz o texto que Ana desceu feliz para sua casa e Deus visitou Ana, pessoal. Então valeu a pena. Não sabemos se foi 14, 20 anos, quanto tempo foi que essa mulher foi orar a Deus, mas Deus ouviu a oração dela. E Deus visitou Ana e Deus deu para ela um filho e ela fez um propósito com Deus, que se Deus lhe desse um filho, ela levaria esse filho para o santuário, deixaria lá para que ele trabalhasse na obra de Deus e servisse a Deus no santuário. E assim aconteceu. Ela deu à luz a um dos maiores homens de Deus, chamado Samuel. Samuel teve tríplice ministério, maior que ele na Bíblia Sagrada ali, só Jesus, pessoal. Por quê? Samuel foi sacerdote, foi o último juiz e foi também profeta, tríplice ministério. Ele só não foi rei, que Jesus é os 4, né? Sacerdote, profeta, juiz e rei. Então ela devolve lá Samuel para o templo e no capítulo de número 2 vai ter o cântico de Ana, já agora no capítulo 2 ela vai louvar a Deus porque Deus ouviu as orações dela e vai ser citado os crimes dos 2 filhos de Eli, que é Ofines e Ofinéias, tá bom? Esses 2 filhos aí, eles não agradam a Deus, eles cometem muitos crimes contra Deus ali no santuário, no templo. E acontece o seguinte, Deus vai decidir aí tirar o sacerdócio da família de Eli. E ainda no capítulo de número 2, é citado que de ano em ano continuava Ana subindo com Eucana até o tabernáculo para oferecer a Deus e para levar vestes novas a Samuel, porque ele crescia de ano em ano, então ela levava vestes novas e via também o seu filho que estava ali no templo, trabalhando no templo. Daqui é muito curioso porque Samuel dá a entender que não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Efraim. E mesmo assim ele foi aceito para trabalhar no templo porque Deus tinha um propósito na vida dele e ia tirar o sacerdócio ali da tribo de Levi, por este contexto aqui nesse momento, né, da família de Eli, e passar isso daqui para Samuel, como nós vamos ver aqui no decorrer da história. E Deus ali continuou abençoando Ana e aqui o próprio Eli, ele pede a Deus para que Deus continue abençoando e dando mais filhos para Ana. E é isso que acontece. Deus dá 3 filhas, aliás, Deus dá 3 filhos e mais 2 filhas para Ana. Então muitas pessoas pensam que Ana só teve Samuel, mas não. Aqui é contado aqui que ela teve 3 filhos e 2 filhas, ok? E Deus agora vai mandar um homem lá, que aqui não se relata claramente quem é este homem, para repreender Eli, né? Um profeta aqui que não é relatado, claro quem é esse profeta, ele vai lá para repreender Eli por conta dos seus filhos, e Deus diz que vai trocar o sacerdócio, né? Vai tirar Eli e a família aí da frente porque eles estão totalmente corrompidos. Dá a entender que ele estava extraviando ali as coisas no templo, né? As coisas sagradas de Deus. No capítulo 3, Deus vai falar com Samuel em sonho. É um episódio que aqui Samuel provavelmente, pessoal, é especulativo, tá? Ele tinha cerca de 15 a 16 anos, era um moço chamado de mancebo. Quando você vê esse termo na Bíblia, mancebo significa jovem, moço ali, de 15 a 20 anos de idade no máximo. Então entende-se que ele tinha mais ou menos essa idade e ele morava ali junto com ele no santuário, né, ou em algumas repartições ali do tabernáculo. E o que acontece é o seguinte, ele ouve uma voz chamando ele, Samuel, 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 e ele vai lá e fala para ele, o que você quer, Senhor? Vai deitar, Samuel, porque eu não te chamei. Depois ele vai deitar, ouve de novo, Samuel, Samuel, Samuel. Ele vai lá, Senhor, o que o Senhor quer? Aí depois Samuel, ele entende que Deus está querendo falar com Samuel, e aí ele fala para ele, quando você ouvir essa voz, você fala, eis-me aqui, Senhor. E aí é quando acontece, mais uma vez, Samuel, Samuel, Samuel. Samuel diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus fala com ele e fala que realmente vai tirar da casa de Eli todo o sacerdócio, porque os filhos dele se corromperam totalmente e ele não estava fazendo nada por isso. Na manhã seguinte, ele relata toda a visão em sonho para Samuel. Não deixa de falar nada, que Deus tiraria o sacerdócio da casa de Eli, pessoal. No capítulo de número 4, Deus agora vai cumprir o que falou pelo profeta que foi lá exortar Eli e também falou através da visão por Samuel. No capítulo 4, os filisteus, aqui no livro, pessoal, nós vimos muito isso no livro de Juízes, e vamos ver agora em 1 e 2 Samuel, o povo que mais perseguiu o povo de Israel são os filisteus, pessoal. Esses eram uma pedra no sapato dos israelitas, eles sempre estavam perseguindo e sempre guerreando com o povo de Israel. E aqui no capítulo 4, os filisteus eles vencem Israel por conta da rebeldia do sacerdote ali, da sua família. E quando a notícia chega para Eli, que era o sumo sacerdote, era como se fosse o líder ali do povo inteiro. Chega a notícia para ele o seguinte, a notícia que chega é que os 2 filhos dele morreu na guerra, né? E a arca da aliança, que era aquela arca feita
lá atrás, que ia na frente nas batalhas, a mesma arca que eles levaram ali para circuncidar as muralhas de Jericó, né? Aquela mesma arca ali, ela foi capturada, Deus permitiu, lembrando que só os levitas podiam tocar a arca. E Deus permitiu porque Deus estava totalmente triste e angustiado com o povo de Israel e com o sacerdócio de Eli. Então a arca é levada pelos filisteus aí, e quando a notícia é entregue a Eli, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, pessoal. Diz o texto que ele era pesado, ele era forte, ele era gordo, muito gordo, né? E nesse período aqui, uma das noras dele, né, filha aqui mulher dos filhos dele, ela tá para dar à luz, ela dá à luz e dá um nome muito estranho pro filho, né? Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, fazendo alusão que a arca foi tirada, né? Então acontece a risca aqui que Deus falou que tiraria o sacerdócio deles, né? Por conta que eles haviam se extraviado e praticamente não feita a vontade de Deus. Então é isso que acontece no capítulo de número 4. No capítulo de número 5, a arca na terra dos filisteus por 7 meses, pessoal. 7 meses. Vai trazer pragas para eles, né? Pragas de hemorroidas, né? Hemorroidas, então acho que a maioria sabe que é hemorroidas, que é uma doença que dá na parte de evacuar do homem e da mulher, né? Na parte de trás, pronto. Hemorroidas que apareceram neles durante 7 meses. E no capítulo de número 6, eles não aguentavam mais esse tormento das hemorroidas, né? Tanto com as dores e com tudo que isso pode trazer, acarretar por homem. O que eles fazem? Eles conversam com os videntes, com os sacerdotes deles mesmos, e são aconselhados a devolver essa arca aí do povo de Israel, que eles entendiam que era o Deus de Israel. Mas a arca não era Deus, pessoal. Simbolizava, representava a presença de Deus. Não era Deus, só simbolizava e representava. É como tipo se eu falar que esse copo aqui vai me representar. Ele não é eu, mas vai me representar. Vai me simbolizar, mas não é eu, só um exemplo, tá, pessoal? E então o que eles fazem? Eles constroem um carro, pegam vacas para puxar esse carro com a arca, né? E curiosamente eles fazem imagens de escultura com homens com hemorroide e colocam em cima da arca para mandar para Israel. Muito, muito estranho isso daqui, mas foi o que eles fizeram, que é o que o texto diz, né? Você imagina uma imagem de um homem com hemorroida, né? Com uma doença de hemorroida que é ter nojento, né? Mas enfim, foi o que eles fizeram, colocar aí e enviaram em direção de Israel e a arca foi rumo a Israel e a praga cessou no arraial dos filisteus. No capítulo de número 7, Samuel agora, ele vai exortar o povo ao arrependimento. Agora ele se torna um sacerdote aqui, ele acaba assumindo o sacerdote. Aqui vai ter um grande impasse, quanto tempo que passou desde que ele teve ali as visões e falou para ele, até que ele assume o sacerdócio. Por quê, pessoal? O sacerdócio geralmente começou a ser assumido em Israel com 30 anos de idade, que era tido como a maioridade aí para o ministério, tanto de profeta como de sacerdote. Mas não se sabe se isso daqui já foi seguido à risca em todo o período do povo de Israel. Mas na época de Jesus foi seguido à risca, e é por isso que Jesus se manifesta como rabino, como ensinador, como mestre com 30 anos de idade, ok? Então no capítulo 7, Samuel exorta o povo ao arrependimento, e aí sim eles se arrependem e vence. Por este momento, momentaneamente, eles vencem os filisteus. Lembrando que agora o pé de guerra com o filisteu e Israel vai perdurar aí muito, muito tempo mesmo. No capítulo de número 8, já passou-se também um bom tempo, lembrando, pessoal, que nessas narrativas passa-se décadas de um texto para outro, não é ordem cronológica, mês a mês, não. Quem está escrevendo provavelmente o livro de 1º e 2º Samuel, ou só o livro de Samuel dentro da Bíblia judaica, seria o próprio Samuel, pessoal. E aqui no capítulo 8 ele mesmo relata, né, que ele envelheceu, se tornou um velho, para você ver como é que foi muito rápido, desde que ele sonhou, morreu o sacerdote ele e os seus filhos, e ele assumiu, então já passou muito tempo, que ele era jovem, chamado de menino, mancebo. Então aqui no capítulo 8, Samuel envelhece os seus filhos, ele coloca os seus filhos como juiz, não tinha rei ainda, pessoal. Eles acabaram de sair do período dos reis, aí entra a história de Eli, né, de Samuel, né? E aqui Samuel coloca os seus 2 filhos, muitas pessoas nem sabem, né, que Samuel tinha filho, ele tinha 2 filhos, o primogênito era Joel, e o outro filho que ele tinha era Abias, colocado ali como juiz perante o povo. Mas o povo não quer agora juízes, eles querem um rei, pessoal. Eles clamam a Deus por um rei, eles clamam a Samuel por um rei. Samuel fica triste, fica decepcionado, ele ora a Deus, fala, Deus, o seu povo tem me rejeitado, tipo, tô velho, o povo não quer mais eu. Então Deus fala o seguinte para Samuel, Samuel, não rejeitaram você, mas tem rejeitado a mim, mas eu já tenho preparado um rei para este povo. No capítulo de número 9 começa a história do famigerado Saul, né?
ou do homem chamado Saul, primeiro rei de Israel, pessoal. Ele era da menor tribo de Israel, da tribo de Benjamim. Era um homem que, segundo o próprio texto bíblico, ele era bonito, formoso, tinha boa aparência, do ombro para cima ele sobressaía, provavelmente em beleza sobre todo Israel. Por que será, né? O povo gosta de negócio associado à beleza, né? Até para ser rei tem que ser bonito, enfim. É o que o texto diz, né? Outros já pensam que é porque ele era forte e grandão. Não se sabe ao certo, mas a maioria entende que ele era muito formoso, muito belo, tá bom? As jumentas do pai dele se perdem na campina, ele pega um servo, um escravo, Saul, tá, pessoal? E vai atrás da jumenta. No caminho, eles não conseguem achar a jumenta. O menino que estava com ele, muito bem informado, fala assim, olha, Saul, nessa cidade, tá o homem de Deus, Samuel, vamos até ele. Com certeza ele sabe onde que tá e vai falar onde que vai estar a jumenta do seu pai. Do outro lado da história, ou do outro lado da corda, Samuel, Deus já fala com ele que ele estaria perante o Deus que Deus tinha preparado para o povo ainda naqueles dias ali. Então tem o grande encontro de Saul com Samuel. Samuel vai até ele, leva-lhe um presente, uma dádiva, era costume da época, leva lá um dinheiro para ele, era muito costumeiro naquela época você se apresentar um homem de Deus e abençoá-lo, dar um presente para ele. É costume, tá, pessoal? Não era mandamento, era costume. E Saul não sabia de nada, mas Samuel convida ele a ficar para subir, para participar do sacrifício, né? Lembrando que Samuel, ele era sacerdote. E na hora do sacrifício, ele é ungido rei de Israel, o primeiro rei, e até é falado para ele que ele vai profetizar quando passar perto do arraial dos profetas. E aqui tem um grande embate teológico. O que era esse arraial dos profetas? Alguns dizem que esse arraial dos profetas, na verdade, é uma escola de sacerdote que o próprio Samuel havia fundado. Divide-se opiniões, pessoal, divide-se opiniões, tá bom? Mas realmente isso aconteceu, ele desceu, passou por esse arraial dos profetas e ele profetizou ali, né? Esse profetizou provavelmente falou as grandezas de Deus, anunciou quão poderoso é Deus. Ok? No capítulo de número 9 a 10, né? Então vai ter aí Saul sendo ungido rei da menor tribo de Israel. O povo aceita ele como rei. No capítulo 11 a 12, pessoal, Saul agora já é rei sobre Israel, o povo aceitou ele. Ele vai para suas primeiras batalhas e ele vence os amonitas. Ele vence essa batalha, porque até então aqui ele foi chamado, ele está fiel a Deus. E o que acontece aqui, Samuel passa a liderança para Saul do povo, ou seja, Samuel agora não quer ser mais juiz, não quer mais ser o líder do povo, né, como ele estava sendo, e agora como o povo já aceitou Saul e Saul é rei, ele passa a liderança porque também já está velho de dias aí, e agora Saul que vai tomar conta de todo o povo, Samuel continua só como sacerdote. No capítulo de número 13, mais uma vez vai ter guerra entre os filisteus. E aqui o que vai acontecer? Vai acontecer algo, pessoal, muito triste. Por quê? Porque Samuel manda Saul esperar para ele fazer o sacrifício, para o povo ir para a guerra. Mas Saul não espera, porque o povo está se dispersando, o arraial dos filisteus já está armado para a batalha. E como Saul não chega no dia que ele falou que ia chegar, Saul se precipitou e foi lá e ofereceu sacrifício a Deus. Ele não podia fazer isso, pessoal. Saul foi chamado para ser rei. Ele não foi chamado para ser sacerdote era Samuel. E com isso aqui nós aprendemos algo lindo. Não tente colocar a mão naquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando ele oferece sacrifício, logo na sequência, chega Samuel e diz para ele, o que você fizeste? Aí ele explica, você demorou para chegar, o povo está se dispersando, o povo estava com medo, o exército estava aí, eu ofereci sacrifício. Aí Samuel vem e exorta ele e fala o seguinte, Deus confirmaria eternamente ou perpetuamente seu reinado hoje. O que ele quer dizer com isso? Você seria o primeiro e o grande rei de Israel. Se você não tivesse desobedecido a Deus, você entraria para a história como o maior rei. Deus confirmaria o seu reinado. Não tiraria o seu reinado. Você seria um rei que governaria muito e viveria bem e morreria. O seu nome ia ficar para toda a história da eternidade. É isso que dá a entender pelo texto. Mas como ele não esperou, não foi obediente a Deus, Samuel diz para ele o seguinte, Deus tem te reprovado e já tem buscado para ele um homem segundo o coração dele. Olha despontando aqui a história de um maior rei de Israel, né? Então aqui, agora Saul, ele é rejeitado por Deus e Deus já está buscando um homem segundo o coração dele. No capítulo de número 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Quem é esse Jonatas? Esse Jonatas é o filho de Saul, pessoal, que vai se tornar um protagonista e um grande amigo deste homem aqui que é segundo o coração de Deus, que tá para despontar na história, que Deus já está separando, Deus já está observando já esse homem que vai entrar aqui no lugar de Saul como rei, porque Deus já tem rejeitado Saul, porque Saul não tem sido obediente a Deus.
No capítulo de número 15, pessoal, no capítulo de número 15, o que vai acontecer aqui? Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Olha a ordenança de Deus. Vai lá e destrói os amalequitas, porque Deus se lembrou que quando o povo estava subindo lá do Egito para a terra de Canaã, eles não ajudaram, eles não abençoaram, eles foram contra o meu povo. Então Deus agora vai exercer o seu juízo contra este povo que foi mal com o povo de Deus. Deus sendo juiz, pessoal. Mas aí o que acontece? Saul vai lá, a ordenança era para destruir tudo. Saul vai lá, destrói quase tudo, mas deixa algumas vacas, deixa algumas ovelhas, com o pretexto mentiroso de que isso daqui eu vou oferecer em sacrifício para Deus. Mentira! Ele queria saquear a cidade, pessoal. Então Deus manda Samuel repreender a Saul. E aí o que é que Saul fala? O que eu acabei de falar para vocês. Não. Samuel chega e fala assim: ei, fizeste o que Deus falou? Ele chama: fiz o que a palavra do Senhor mandou. Aí Samuel fala o seguinte: mas esse barulho de ovelha, esse barulho de vaca? O que está acontecendo aí? Não, isso daqui eu deixei para oferecer para Deus. Samuel olha para ele e fala o seguinte, aquela palavra célebre: é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Deus rejeita totalmente Saul porque ele é desobediente. Eu costumo usar uma frase para a vida de Saul, que é mais ou menos essa, pessoal. Você quer realmente conhecer uma pessoa e o interior dela? Dá poder para ela. Aí realmente você vai conhecer as intenções e o caráter dessa pessoa. Que é o que está acontecendo com esse homem aqui. Ele não era ninguém. Ele mesmo se diz que era da menor tribo e da menor família. Realmente era da menor tribo e de uma família muito pequena lá nas montanhas de Benjamim. E agora que ele se tornou rei, se torna um homem desobediente a Deus, um homem que não obedece à voz de Deus, mas faz aquilo que ele quer, ok? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre o livro de 1 Samuel. Eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo para a nossa segunda aula do livro de Samuel, que é um livro muito maravilhoso, que tem histórias aqui, que entra aqui um período conhecido como período aqui de transição do povo de Israel. Ele sai do período de juízes e entra para o período de monarquia. Ele sai do período de teocracia. O que é teocracia? Deus governando sobre eles. E entra pelo período de monarquia, o homem governando sobre eles. Né? Eles deixam de querer só Deus sobre eles com os líderes ali, sacerdotes, e agora querem um homem governando sobre eles, como tem as outras nações. E lembra que Deus já tinha previsto isso lá atrás, no livro do Êxodo, que nós vimos lá, ordenanças sobre os reis que teria sobre o povo dele. Deus já sabia que o povo queria um rei, ok? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Te espero para a nossa próxima aula e até lá com a graça de Deus.